Os nossos amigos e ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a você sempre que Jesus só será Salvador de quem Ele for Senhor. Para a nossa reflexão de hoje, nós gostaríamos de analisar Apocalipse, capítulo 2, do verso 6 ao 15. Em particular, uma palavra encontrada no trecho, chamada Nicolaítas. Quem eram os Nicolaítas? Essa palavra ela é formada por dois vocábulos, Nik e Laos. Nik, trazendo a ideia de governo, domínio, conquista. Laos é o povo leigo, o povo comum, peculiar. Portanto, os nicolaítas podem ser traduzidos literalmente como os conquistadores do povo, os dominadores do povo. Esta era uma heresia que se formava já no fim da era apostólica, com falsos mestres deturpando a palavra de Cristo e dos seus apóstolos. A doutrina nicolaíta, ela concebe a ideia de uma casta superior na igreja, ou seja, aquilo que nós chamamos clero. E vão além, quando estabelecem sobre eles mesmos uma hierarquia eclesiástica. Há uma probabilidade lógica, histórica, de que os nicolaítas sejam os formadores do pensamento católico romano. Eles estavam, já no final do século I, infiltrados na Igreja de Cristo, como podemos ver no próprio texto. E, evidentemente, sobre o desejo de exercer poder sobre o povo, disseminando entre muitos homens das lideranças das igrejas, que, movidos pelo instinto carnal do desejo de domínio, soberba, torpe ganância, posição, riqueza, especialmente entre aqueles líderes de grandes igrejas, nos grandes centros, com congregações numerosas. Isso tornava para eles uma tentação, estabelecendo uma ostentação de poder sobre o rebanho e sobre outros pastores, também do mesmo rebanho. É claro que o apoio de Constantino, no começo do IV século, definitivamente o bispo de Roma, essa conquista torna-se uma supremacia. E não fora o nicolaísmo, não existiria o erro de uma igreja universal com sede em algum lugar. Nem mesmo a primeira igreja formada em Jerusalém tinha a autoridade sobre as demais igrejas, como nós podemos ver isso em Atos capítulo 15, quando há uma necessidade de uma intervenção do concílio em Jerusalém. Esta exorta Antioquia como mãe ao filho, independente no momento de necessidade, não considera justo lhe impor nada. Observa-se ainda o fato de eu falar do apóstolo Pedro, de Tiago, sobre a igreja, e eles a tratam como quem serve, como conselheiros, nunca como autoridade sobre eles.
Nicolaítas não são, portanto, como muitos podem pensar, seguidores de um tal Nicolau, nem do Papai Noel, o São Nicolau, mas partidários de uma ideia, de uma hierarquia dentro da igreja. Essa heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que anelam galgar degraus na escala da fama, da fortuna, da força, e por isso alguns pobres infelizes que se denominam pastores ou que querem ser pastores sem uma chamada divina, buscam disputar posições e abrigam por causa disso. Mas não é assim na Igreja de Cristo. Não é este o pensamento cristão do Senhor. Se uma igreja tem um pastor local, e é evidente que, sendo o seu líder espiritual, deverá exercer sobre ela tais funções. Ou seja, a sua liderança espiritual deve ser exercida, mas, caso a igreja não o tenha, deve entender que há autoridade para os serviços desta mesma igreja. Ela pode ter a opção da escolha de um irmão local que tenha condições espirituais e possa ser apto para liderar a igreja. Claro que também ela tem condições para o convite de um pastor de uma igreja irmã que possa lhe prestar serviços, embora não seja absolutamente necessário, visto ter no seu próprio rol de membro pessoas capacitadas para esta finalidade. Cristo estabeleceu irmãos com condições diferenciadas na igreja, mas isto foi feito apenas visando o melhor desenvolvimento dos irmãos, a organização da igreja, não para estabelecer uma hierarquia dominante. Nós podemos ver isso em Efésios, lá no verso 4, do capítulo 4, do verso 11 ao 12, em 1 aos Coríntios, do capítulo 12, do 12 ao 31. Assim, era necessário que houvesse pastores, mestres, evangelistas, profetas, mas não. Isto seria uma corrente hierárquica onde um manda e o outro obedece. Cada um tem a sua autoridade, mas apenas aquela concedida não pelo título que ostenta, mas pela igreja, de acordo com o que o Espírito concede por meio da palavra. Sendo assim, nosso papel como ministros de Deus, seja missionário, evangelista, professor, pregador, diácono, pastor, é o do serviço, e não permitir que uma síndrome desenfreada de desejo, de possuir, de liderança, de algo que sobrepuja a vida dos irmãos, possa nos invadir. Em hipótese alguma, nunca deve haver o pensamento de buscar o primado ou a superioridade dos demais, como Lucas 22, 26 nos adverte. Isto estraga a comunhão, prejudica o aprendizado e a edificação dos mesmos irmãos na igreja. Não sejamos como Diótrefes, o exemplo bíblico de um nicolaíta que, buscando a primazia, tantos males causou, como adverte a terceira carta do apóstolo João. Que Cristo, em tudo, tenha sobre nós a primazia, Colossenses 1,18, e que nós tenhamos nossos irmãos em
consideração como superiores a nós mesmos, como declara Filipenses, capítulo 2, verso 3.